Opa, agora você está tudo bem? Estava começando aqui com o microfone fechado, aí não pode, né? O jornal O Dia está promovendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nunca o papel da imprensa foi tão importante como em nossos dias para ajudar os eleitores a conhecer candidatos e propostas. Democracia, cidadania, participação popular e isenção são compromissos históricos do jornal O Dia. Uma escolha que seja fruto de informação e reflexão certamente nos levará a uma decisão que promoverá desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. Tudo o que desejamos para a nossa cidade. Hoje conosco o pré-candidato do Cidadania, Marcelo Calero. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Tudo legal? Boa tarde, Sidney. Um prazer estar com você, com toda a tua audiência. Queria reforçar aí tuas palavras sobre a importância do jornalismo profissional nesses tempos atuais. Fazem chegar informação e, mais do que informação, informação de qualidade, né, Sidney? A gente está vendo essa pandemia não só do coronavírus, mas também das fake news. Então, o papel de vocês é fundamental para esse combate. Estamos juntos, né? Porque quando se desarticula a imprensa profissional, a imprensa que você sabe nome, endereço, quem está escrevendo, biografia, conteúdo, pode contestar, pode reclamar, pode processar, pode discordar, pode concordar. Quando você tem essa previsibilidade, você ajuda a fazer uma fiscalização em favor do leitor, em favor do cidadão, para que os poderes funcionem melhor, né? Quando você desarticula a imprensa, aí o totalitarismo chega, aí a corrupção aumenta, porque você não tem como fazer esse acompanhamento, né? Porque ou está numa ditadura ou está numa imprensa desarticulada. Mas a nossa conversa aqui está começando bem. Vamos convidar a repórter Luana Dandara para participar conosco. Já está a posto. Tudo bem, Luana? Como é que você está? Olá a todos os nossos espectadores. Prazer estar aqui conversando com você, Sidney, com o deputado também. Você tem uma vantagem sobre Marcelo e eu, né? Porque você não me compôs. Chama Dandara, você responde, Luana Dandara, você responde, então tá tudo certo. E dois nomes poéticos, né? Quer dizer, os seus pais, não sei se foi sua mãe ou seu pai que decidiram por esse nome, né? Era uma época em que você tinha Juliana, você tinha Januária, você tinha um monte de nomes bacanas, assim, direto da poesia. Deve ser o seu caso também, né? Tudo bem com você, né? É isso, tudo ótimo. O pai queria Luana, minha mãe queria Dandara, então deu tudo certo. Política é meio por aí também, né, Marcelo? É a arte do entendimento, não é não? Totalmente. Isso faz parte do nosso DNA. Galera, me diga uma coisa, eu estava acompanhando a sua chamada, você até disse que iria fazer uma outra live, depois faria conosco aqui, te agradeço a sua gentileza. Eu estava lendo lá alguns comentários, alguém escreveu assim, a mais um esquerdopata. Como eu acho você um cara tão equilibrado, uma pessoa tranquila, então me surpreendeu essa pessoa te ver como um esquerdopata, um doente, vamos dizer assim, né? Uma pessoa doentia pela esquerda. Como você se vê assim? Como é que você encara essa milícia digital? Sidney, infelizmente a gente está vivendo no Brasil um momento conflagrado, né? Esse fla-flu em que se transformou a política brasileira, o país como um todo. Então, se a pessoa discorda de você em algum aspecto, você já precisa etiquetar aquela pessoa como alguma coisa que te opõe, né? Que te coloca num campo adversário. Isso é lamentável, né? Eu sempre brinco que tem um pessoal mais à direita que me chama de esquerdopata e tem um pessoal mais à esquerda que diz que eu sou direitista, né? Eu, na realidade, encaro isso como um elogio. Se esses dois lados extremos estão me vendo do lado oposto, é porque, na realidade, eu estou chegando onde eu quero, que é o equilíbrio, a ponderação, é tratar da gente ver ambos os lados de maneira desarmada. Eu acho que os espíritos no Brasil estão muito armados nessa necessidade de você, como eu falei, etiquetar o outro, classificar o outro e dizer, olha, como esse cara é isso, então eu não converso com ele, não quero saber das ideias dele. Na realidade, é uma maneira fácil também de cada um não sair da sua zona de conforto. E sem sair da nossa zona de conforto, infelizmente, a gente não evolui. É preciso que nós tenhamos sempre em perspectiva, e em todos os lugares que eu vou, eu procuro fazer esse chamado pelo equilíbrio, pela ponderação, pelo entendimento. E isso fica mais fácil, Sidney, na medida em que eu participo de um partido que não é centrão, mas que se posiciona de forma independente aí, mais para o centro, né, tentando se equilibrar entre essas duas forças. É difícil porque a gente acaba levando pedrada dos dois lados, e os dois lados estão com a saturação lá em cima, né, com a pressão lá em cima, mas eu acho que faz parte da política. E, antes de tudo, encaro isso como um elogio, de verdade. Dandara, primeira pergunta é sua. A primeira e a última, Dandara, sempre é do nosso convidado. Vamos lá.
Deputado, a sua trajetória política sempre teve uma forte ligação com a cultura. Como e por qual motivo o senhor tomou essa decisão de se pré-candidatar à Prefeitura do Rio? E o que o senhor pretende fazer para alavancar a cultura da cidade do Rio? Luana, olha, na verdade é interessante isso, né? Porque eu vim da administração pública, eu sou diplomata de carreira, né? Na verdade, antes eu já tinha trabalhado em 2 órgãos públicos também por concurso. E aí, na gestão do prefeito Eduardo Paes, eu fui convidado primeiro para cuidar dos 450 anos do Rio e depois para ser secretário municipal de cultura. Ser secretário municipal de cultura na cidade do Rio de Janeiro já é um desafio por si só, porque a gente está falando da capital cultural do país, né, onde todos os ritmos que fazem o Brasil ser reconhecido internacionalmente foram gerados, né, desde o samba até a bossa nova, passando pelo funk, um desafio enorme, não apenas do ponto de vista, portanto, da cultura em si, mas também do ponto de vista da gestão. Nós estamos falando da cidade que tem a maior rede de teatros da América Latina, maior rede de espaços culturais do Brasil, inclusive superando São Paulo, né, que tem uma população maior. Então, havia um desafio de gestão e um desafio, digamos assim, do ponto de vista identitário, né, porque se trata de uma pasta, de um segmento que, como eu falei, identifica a cidade, identifica o Brasil. Eu tenho presente que nós vamos conseguir fazer com que o Rio se desenvolva do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, na medida em que a gente adote essa vocação tão peculiar do Rio para a cultura e para o turismo de uma maneira muito mais sistematizada, mais coordenada, mais organizada. Ou seja, pensando no turismo e na cultura, além da ciência e tecnologia, que é uma área também a que eu me dedico muito no meu mandato, como vetores de desenvolvimento estratégico da cidade. Nós temos que lembrar que, para além desses números que eu trouxe da cultura, nós temos aí muitas universidades, muitas escolas técnicas estabelecidas no Rio de Janeiro. Então, isso nos gera uma capacidade de criação do conhecimento enorme. E é justamente na criação do conhecimento que as grandes cidades do mundo hoje em dia estão se reinventando, né? É só a gente pegar o nosso celular, a gente vê, né, fabricado na China, desenhado na Califórnia. Onde é que está o maior valor agregado? Está na Califórnia, não na China. Hoje o importante é você produzir conhecimento para além da produção efetiva de produtos, digamos, de tangíveis, né? Eu acho que o Rio tem todo um potencial para ser trabalhado nessas 3 esferas que eu mencionei. E, nesse sentido, ter o Rio já com esse arcabouço, né, com essa história, com esse patrimônio, com essa trajetória, ele nos projeta de uma maneira muito especial, né, uma maneira muito diferente. Sem falar, claro, nesse potencial turístico enorme que a gente tem na cidade. Então, eu acredito muito nesses 3 vetores como vetores de desenvolvimento estratégico da cidade. Acredito que eles têm a capacidade de fazer com que a cidade, mais uma vez, se reinvente depois desse período tão sombrio que a gente viveu nos últimos anos. Galera, vou botar na tela a primeira pergunta e tem aqui uma observação, tem de vários leitores, mas a Nilza Dias, vou jogar um confete para nós aqui, diz, parabéns ao jornal que está dando voz aos políticos de todas as convicções. Nilza, pluralismo sempre, condições iguais, é isso que a gente pensa, cobrir todo mundo, a ideia vai fluir também bacana para o Rio de Janeiro, para o cidadão, para o país, para a democracia, se for assim. São convicções aí do jornal e são nossas também. Na tela, então, primeira pergunta, Mariel Diego, centros culturais, museus e bibliotecas ainda são muito restritos ao centro, Zona Sul e Barra, regiões mais abastadas da cidade. Como fará, baseado na sua ampla experiência no setor cultural, municipal e federal, para levá-los às zonas Oeste e Norte, democratizando a cultura e gerando empregos e crescimento da economia através das atividades periféricas em torno deles, restaurantes, estacionamentos, etc. Galera, com você. Sidney, ele tem muita razão, o Mariel, em falar nessa concentração, né? Quando eu estava na prefeitura, a gente tinha essa preocupação de que essa concentração fosse desfeita, porque aí vale voltar só rapidinho ao que eu falei agora, né? Nós temos que entender a cultura como, e o Mariel falou disso muito bem, como um polo de desenvolvimento econômico de geração de emprego. Eu cito um exemplo aqui do que aconteceu na administração do prefeito Eduardo Paes, ainda na gestão do secretário, cujo nome, obviamente, eu vou esquecer, mas em que foi reativado o Imperator, né, ali no Meia.
na Rua Dias da Cruz. Todos sabem o quanto de emprego direto e indireto, o quanto movimentou a economia do bairro a existência daquele centro cultural ali na Rua Dias da Cruz. Então, o que acontece? Nós sempre tivemos essa preocupação em fazer essa desconcentração. E aí você atua de duas formas. Primeiro, através dos equipamentos culturais propriamente ditos. E aqui eu vou lembrar uma polêmica no início da minha gestão, quando nós decidimos rescindir um contrato de locação que havia no Teatro do Jockey para fazer um contrato com o Teatro Serrador, ali na Rua Senador Dantas. E por que isso, Sidney? Porque nós entendíamos que não fazia sentido a prefeitura pagar pelo aluguel de um teatro no Jockey Club, que ali no coração da Zona Sul, por mais que fosse um teatro bacana, voltado para a infância, enquanto nós tínhamos um teatro no centro da cidade, um lugar muito mais democrático em termos de acesso e tudo mais, que estava vazio, que estava fechado, né? Nós não tínhamos condições de alugar os dois, e eu falava sempre, olha, esse Teatro do Jockey, eu tenho certeza que haverá interessados na iniciativa privada em assumi-lo. E não deu outra. Hoje ele é o Teatro XP, porque as próprias leis de incentivo se prestam a esse papel de reformar equipamentos culturais. Enquanto isso, nós reinauguramos o Teatro Serrador, infelizmente, não apenas por conta da pandemia, mas antes ele acabou sendo fechado por essa atual gestão. Então, reformamos, por exemplo, a Biblioteca do Irajá, que ganhou o nosso projeto Bibliotecas do Amanhã. Estávamos prestes a fazer também um movimento importante na Biblioteca de Campo Grande. Fizemos o projeto das Areninhas Cariocas, em substituição às lonas culturais, que já estavam muito antigas, né? Então, nós pudemos reinaugurar a Areninha Carioca do Malé, Realengo, né? Mas ali é mais Malé mesmo. Pudemos reinaugurar também a Areninha Carioca de Campo Grande. Enfim, há esses movimentos concretos que nós procuramos fazer. Reformamos o Centro Cultural ali da Praça Seca, o DILA, né? Ou seja, há essa questão da concretude dos espaços culturais, que, claro, merecem um investimento importante, um investimento maior, mas eu queria chamar a atenção também para a necessidade de nós identificarmos, para além dos espaços culturais, os projetos culturais, as atividades culturais que não são necessariamente direto da prefeitura, mas que podem receber contribuições da prefeitura, né? E aí eu me refiro ao projeto de ações locais, Mariel, esse projeto que foi engendrado, pensado pela doutora Lia Baron, que trabalhava comigo na prefeitura na época, vinha desde a gestão do secretário anterior, Sérgio Saleitão. A doutora Lia pensou esse projeto, esse programa de ações locais, como uma forma de você premiar iniciativas culturais que tinham impacto na comunidade e que levavam justamente ao empoderamento de manifestações culturais de diversas regiões da cidade, né? Então, isso representou uma desconcentração dos investimentos culturais. Lembrando, e como eu sempre falava, né, Cid, a diversidade cultural do Rio, que nos faz capital cultural, ela vem justamente dessa condição tão especial que nós temos de ver toda a cidade produzindo cultura, né? Toda a cidade, o município em todos os seus bairros tem alguma manifestação que seja peculiar, né? E isso é muito importante nesse contexto de diversidade cultural que nos firma, que nos consolida como capital cultural. Daí eu insisti na necessidade que nós temos de olhar para a cultura como um vetor socioeconômico importante. Galera, estou impressionado aqui com a quantidade de perguntas. A gente vai ter que arrumar um jeito aí de reduzir um pouquinho só as respostas. Vamos voltar com a Luana Dandara, que provocou tema cultural, e aí muita gente foi aqui atrás, né? Querendo saber. Luana. Deputado, mudando um pouco de tema, nessa crise do coronavírus não faltaram denúncias sobre falta de profissionais, medicamentos e estrutura adequada para o atendimento de pacientes no Rio. Como que o senhor avalia a situação da rede municipal de saúde e quais são as suas propostas para melhorá-la em uma possível gestão à frente da prefeitura? Luana, olha, eu tive a oportunidade de visitar como deputado federal faz mais ou menos umas 3 semanas o Hospital Miguel Couto. A situação que a gente viu lá foi muito clara, no sentido de que existem inúmeras enfermarias fechadas, inúmeras enfermarias sem utilização por falta de médico, por falta de enfermeiro. A gente teve a oportunidade de conversar, inclusive,
em off com alguns médicos que estavam lá, eles nos relataram exatamente essa situação em que não há médico e enfermeiro suficiente para atuar nos hospitais que já existem. Então, eu tenho batido muito numa tecla, Sidney e Luana, no sentido de que me parece muito temerário você partir para a construção de hospitais de campanha quando você já tem uma infraestrutura instalada de hospital, que essa infraestrutura não é utilizada na sua inteireza. Nessa mesma ocasião que eu fui no Miguel Couto, eu fui no hospital do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que a despeito de toda a dedicação dos funcionários do corpo técnico, mais de 100 leitos estão sem utilização. E o hospital é moderníssimo, foi inaugurado em 2011, salvo engano. Então, assim, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é arrumar a casa. No sentido de que a gente possa utilizar 100% da capacidade instalada. O Rio de Janeiro tem a vantagem de ser uma das cidades com melhor capacidade instalada no país. O problema é que essa infraestrutura não é utilizada. Agora, quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar de falar em prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde ela tem que ser de saúde, não de doença. Existem vários programas nesse sentido, o programa de saúde da família é muito exitoso, a ampliação dessa cobertura tem que aumentar. Agora, o que a gente viu acontecendo na gestão Crivella foi o fechamento de várias equipes de saúde da família, que passaram a ter que atender um número de pacientes muito maior, e com isso, claro, a qualidade cai e muito. Isso sem falar nesse verdadeiro escândalo que houve aí das OS, né, no município do Rio. Hoje a gente está vivendo um escândalo semelhante de OS nos governos estaduais. Acho que as OS são um modelo bom de gestão, precisa ser aprimorado em termos de fiscalização. O Rio optou também por criar uma empresa municipal que pudesse fazer, às vezes, de organização social, né, administrando algumas das unidades de saúde. Então, eu acho que o investimento maior que a gente tem que fazer ao longo dos próximos anos é investir em gestão de saúde e investir na atenção básica ao cidadão, especialmente nos programas de saúde da família. Galera, as perguntas são complexas, as que virão aí, mas tenta ver se você responde de forma mais curta para botar mais gente participando. Tá Olha bom. Só essa do Denis. Deputado, como é que o senhor pretende fiscalizar uma cidade comandada pelas milícias? É um problema gravíssimo, Sidney. Eu recebo relatos, por exemplo, de comerciantes do centro da cidade que me falam que as milícias estão, inclusive, alugando espaços para manter estoques, e eles mesmos estão coordenando, às vezes, estão fazendo achaques, inclusive, ao comércio ambulante, aos nossos camelôs. O que eu vejo de maneira muito clara é que esse assunto, o poder municipal não é capaz de dar resposta sozinhos. Não é capaz de fazer com que a gente tenha uma efetividade de resposta. Então, sem a colaboração do governo estadual, a ação da prefeitura, de fato, é inócua. A gente lembra aí casos, por exemplo, do nosso ex-secretário de Segurança de Ordem Pública, o secretário Alex Costa, que era ameaçado pela máfia dos estacionamentos, comandada por milícias no centro da cidade. Então, para esse caso, a prefeitura sozinha não é capaz de dar conta. Ela não tem nem os instrumentos, nem a base legal para isso. Galera, essa nossa relação aqui virtual, pode ser que em algum momento você precise entrar em contato aí com o Congresso Nacional e tal, com a Câmara. Fique tranquilo, vamos avisar, tá? Só nos avisar. Luana, um pouquinho, a gente dá esse tempinho depois para você voltar, tá? Ótimo. Tá, prosseguir agora? Eu vou prosseguir. Podemos falar a pergunta, não tem problema nenhum. Estou aqui então, tá muito bem. Olho no padre na mesa. Já sido combinado aqui que, nessa hipótese, prioridade ali é o trabalho, não é? E depois a gente volta aqui. Aqui é um tipo de trabalho, mas é um pouco diferente. Na tela, então, a próxima pergunta de quem está nos acompanhando. Vamos lá. André Salai. Deputado, eu me preocupo muito com a infraestrutura cicloviária das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Muito restrita à Zona Sul. Existe falta de demanda ou falta de vontade política? Sidney, na época dos 450 anos, aliás, eu só fazer uma breve observação, tá, Sidney? Porque eu estava realmente ali me inteirando do que estava acontecendo no Congresso. Eu estou, como eu falei, com o olho no padre, outro na missa, por isso que às vezes eu não estou olhando aqui para o celular, mas, por favor, não considerem isso uma falta de consideração com a live nem nada disso, é porque realmente eu estou tendo que acompanhar alguns movimentos ali no Congresso, e eu faço isso por meio do meu celular. Em 2016, a gente conseguiu atingir a malha aí de 450 quilômetros de ciclovias no Rio de Janeiro. Essa era uma meta que estava estipulada para esse ano, e o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes a gente encara certos modais, como é o caso das bicicletas, como se fosse algo acessório, menos importante, né? Quando, de fato, a gente vê a movimentação de em vários bairros,
essa movimentação se dá por conta das ciclovias, por conta por conta das bicicletas. Dar condições de segurança para quem se vale das bicicletas é uma condição fundamental para que a gente, inclusive, tenha a melhora do trânsito na cidade. Então, tratar esse assunto com seriedade é o primeiro passo. E depois, a gente entender exatamente onde que são as áreas que a gente consegue fazer faixas dedicadas e ciclovias propriamente ditas, com o menor custo possível, claro, para a circulação e o menor custo possível para a infraestrutura da cidade. Mais uma pergunta aqui do público também. Vamos ver quem é que está na fila aqui, está na linha para perguntar para o Marcelo Calero, do Cidadania. Mengão participa todo dia, fidelizamos aqui o Mengão, são sempre perguntas boas. Quais serão as suas ações concretas para levar centros culturais, museus e bibliotecas para as zonas norte e oeste, já que tais equipamentos ainda são muito restritos ao centro, zona sul e Barra? Essa você já respondeu, né? Essa você respondeu. Eu só queria fazer uma observação, assim, que eu acho o seguinte, sabe qual é um problema que eu vejo na administração, em geral, e que a gente estava falando sobre isso na saúde, mas que vale para todas as áreas? A gente tem que aproveitar a nossa capacidade instalada, sabe? Ou seja, nós temos aí, em centros culturais, por exemplo, eu dei algumas ilustrações de coisas que eu fiz quando eu era secretário municipal de cultura. Existe hoje inúmeras lonas culturais, teatros, inclusive, que estão sob administração municipal ou estadual. Vou citar aqui o teatro, por exemplo, ali que fica em Marechal Hermes, que é um teatro estadual, Álvaro Azevedo, se não me engano. Existem vários equipamentos já que nós podemos aproveitar. É uma questão ou de reformar ou de fazer um convênio para que a prefeitura possa administrar o Teatro Mário Lago, por exemplo, na Vila Kennedy, né? Então, ou seja, o que nós precisamos em todos os casos é, ao invés de construir coisas novas, aproveitarmos o que já existe. Seja em termos de reforma, seja em termos de melhor gestão, de melhor utilização. Esse que eu acho que vai ser o grande desafio do próximo prefeito, que vai ter uma condição financeira muito difícil para a cidade. De fato. Dandara, sua pergunta agora, com você. É exatamente isso que eu queria falar sobre a situação econômica. A gente sabe que um dos grandes desafios pós-pandemia vai ser realmente a situação econômica do município. Então, eu queria saber quais são os seus planos para recuperar a economia aqui do Rio e como que isso vai impactar no dia a dia do carioca. Calero, só um segundo, essa pergunta é ótima. Desculpa, Dandara, vou encaixar aqui o que a Rafaela Souza está perguntando. Diz o seguinte, não seria uma hora tensa para pegar a prefeitura e largar o cargo de deputado federal? Depois desse cenário da Dandara, que é perfeito, essa pergunta dela faz sentido. Vale a pena pegar essa batata quente agora, nesse momento, assim, interromper a tua carreira de deputado federal? Sidney, eu vou começar pela Dandara, então, mas só vou me permitir me alongar mais um pouquinho, já que são duas abordagens um pouco distintas, perdão. Situação da prefeitura reforça a minha argumentação de que a gente tem que investir naquilo que é a nossa vocação. Aliás, todas essas áreas que eu mencionei, elas geram impostos para a prefeitura de maneira direta, indireta, de maneira muito importante, muito efetiva, muito concreta, né? Então, gera uma movimentação econômica significativa para o município. Nós temos que nos firmar como uma cidade de serviços. Essa é a nossa vocação, né? Então, trabalhar para que isso aconteça e oferecer à iniciativa privada um ambiente econômico propício, eu acho que é uma responsabilidade da prefeitura. Nós vamos pegar uma situação de prefeitura muito ruim, nós temos aí um déficit acumulado de 4 bilhões de reais, segundo os últimos informes da Controladoria Geral do município. Isso por si só já é um desafio enorme. Nós já ultrapassamos o limite da lei de responsabilidade fiscal em relação a pessoal, já passamos de 54%, nosso endividamento também é muito grande, já passou de 51%. Enfim, há uma série de desafios aí na nossa contabilidade que o próximo prefeito realmente vai ter que ter muito talento e muita experiência na gestão pública para conseguir reverter. E aí, Sidney, eu falo muito um pouco da minha carreira, né? Assim, eu não tenho apego a cargo, eu tenho apego a valores, a princípios e, especialmente, a paixão por essa cidade, né? Então, eu não vejo isso como um fardo, né? Claro que isso vai demandar muito trabalho. Agora, a possibilidade de nós vermos esse trabalho se concretizar em uma cidade melhor para os cariocas, para todas as pessoas que aqui moram, que aqui decidiram ter a sua vida, eu acho que ela é muito entusiasmante e me deixa realmente muito animado. Pergunta do público também, que está nos acompanhando. Cada vez mais está aumentando. A audiência está boa, hein? Vamos lá, vamos acompanhar a próxima pergunta na tela. Vamos ver de quem é. André José. Deputado, como é que o senhor vai gerir a questão sobre o carnaval e as escolas de samba? Tema importante para nós.
Sim, as escolas de samba são patrimônio do Rio de Janeiro e precisam ser consideradas como tal. Infelizmente, o atual prefeito, ele, talvez por uma razão ideológica, ele não gosta da cidade, isso é muito claro, não tem paixão pelo Rio, e aí, claro, ele acaba tendo uma visão absolutamente distorcida do que é o carnaval, que representa para a nossa cidade. É fundamental que a prefeitura participe do carnaval de forma direta, inclusive, eu já advogava isso antes, e falo mesmo porque as escolas de samba, elas não são apenas, e as pessoas, às vezes, os detratores, eles vêm com essa visão, né, porque é para pagar desfile, não é o desfile, a escola de samba representa um equipamento cultural, mais que cultural, um equipamento comunitário, onde elas estão inseridas, de vital importância. Elas movimentam as economias locais, elas têm a capacidade de mobilização, têm a capacidade de criação de cadeia econômica e produtiva própria, ou a gente encara, é porque a gente acha que é só oba-oba, entretenimento, não, a gente tem que encarar de maneira estratégica, sem falar, Cid, em termos de trajetória civilizacional. E aí a gente pode ler os livros que a gente quiser sobre, da professora Rosa Maria Araújo, do professor Luiz Antônio Simas, de como as escolas de samba estão presentes na construção da nossa identidade carioca. Eu, inclusive, acho que os estudos sobre a cultura carioca precisam ser reforçados nas escolas municipais, porque disso depende a nossa própria construção em termos de memória, de identidade, e isso é fundamental para que as pessoas cuidem da sua cidade. Se a gente não conhece a nossa história, se a gente não tem memória a respeito daquilo que nós somos, nós não temos alma. E uma cidade sem alma é uma cidade fadada ao fracasso. O que mais temos é alma, mas a gente precisa inculcar isso no coração das pessoas desde sempre. Mais uma pergunta do público na tela, a gente prioriza bastante aqui essa participação. Luiz, bem-vindo. Olha que sobrenome bonito. Nobre deputado, o atual prefeito insiste na ideia de construir um autódromo em Deodoro. No entanto, nem as questões ambientais estão sendo devidamente observadas. O senhor acha que há viabilidade? Manteria o projeto, se eleito? Olha, Luiz, a gente precisa primeiro considerar as questões ambientais e depois o que a prefeitura vai ter que aportar efetivamente em termos de recursos para que esse projeto saia do papel. É claro que ter um autódromo seria ótimo para o Rio, porque eu acho que a gente tem que ganhar todas as disputas com São Paulo, inclusive essa da Fórmula 1. O esporte, assim como a cultura, também movimenta a economia do Rio de Janeiro, então a gente precisa ficar atento para essas oportunidades. Agora, a gente não pode, com isso, descuidar da área ambiental e, mais do que isso, comprometer o caixa da prefeitura. Eu acho que o caminho aí é o investimento em parcerias público-privadas, elas têm se mostrado muito efetivas, elas têm conseguido revitalizar áreas importantes, ou conseguiram no passado revitalizar áreas importantes do Rio, como é o caso do Porto Maravilha. Então esse é um modelo que eu sempre persigo, que eu sempre acho mais interessante. Você sabe que os seus colegas candidatos, com exceção do prefeito Crivella, evidentemente, que está lá no posto, em geral, eles são a favor de ter o autódromo, mas não em área ambiental. Eles acham que é preciso ter muito cuidado em relação a isso, justamente porque a Mata Atlântica precisa ser preservada, a gente precisa ter uma relação com a natureza diferente. Então, isso pelo menos é saudável, saber que tem muita gente que tem essa sensibilidade, né? Luana Dandara, sua pergunta agora. Deputado, a gente teve uma pergunta aqui sobre as milícias, né, de um internauta. Então, eu queria saber, nessa área de segurança pública, se o senhor defende a Guarda Municipal armada, se avalia como uma medida de eficiência. Bom, esse é um tema que, desde que foi possibilitada a existência, o armamento da Guarda Municipal, isso surge, né? Eu já conversei com alguns representantes dos guardas municipais. Essa é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado. Eu não tenho aqui uma resposta pronta. O que eu vejo é que quando você coloca arma na mão dos mais de 7 mil guardas municipais, você está fazendo com que eles sejam alvos também, né? Então, assim, você colocar essas vidas em risco, sem o treinamento próprio, sem as táticas próprias de segurança pública para uma força que foi criada com outros objetivos da noite para o dia, eu acho isso temerário. Nós temos que, a partir de uma revisitação do papel da Guarda Municipal, nós aí podemos ter essa discussão com elementos mais concretos, mas zelando, sobretudo, pela segurança dos guardas municipais, que têm um papel muito bem definido nas suas atribuições. Eu queria até mencionar, se vocês me permitem, um projeto que a gente fez da Guarda Municipal atuando nos equipamentos de cultura, a Guarda Cultural. Foi um projeto extremamente exitoso, que a gente conseguiu aproveitar, inclusive, a mão de obra da Guarda Municipal que estava em reabilitação. Esse projeto foi um sucesso sobre vários aspectos, ainda gerou uma economia de 4 milhões de reais por ano, que era o que a Secretaria Municipal de Cultura gastava com as forças com a vigilância privada que a gente contratava.
Na tela, mais uma pergunta de quem está nos acompanhando aqui nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Fátima Araújo. Deputado, como os turistas vão ter segurança numa cidade tão linda, mas sem segurança? Fátima, até uma das atuações que eu acho que a Guarda Municipal pode estar muito mais presente, o grupamento tático de turismo que a Guarda Municipal já tem, né, ele pode atuar de uma maneira muito efetiva em tratar de dar algum tipo de segurança subsidiária para o nosso turista. Agora, de novo, a gente tem que lembrar que sem a cooperação do governo do estado nessa matéria, que é uma matéria do governo estadual, a gente não vai conseguir avançar. A prefeitura pode fazer muito em termos de segurança. Tem todo o aspecto de iluminação pública, todo o aspecto de circulação de vias, a própria guarda municipal. Nós temos uma série de elementos que a prefeitura não atua e que poderia atuar de uma maneira coordenada. Agora, eu vejo, por exemplo, a Polícia Civil tem dificuldade de conseguir imagem de câmera da prefeitura para investigação de crime. Ou seja, o que adianta a gente ter essas câmeras todas espalhadas pela cidade se elas não conseguem contribuir, inclusive, para a segurança pública? Se você não consegue fornecer à Polícia Civil imagens para que ela seja melhorada. Então, há uma série de tarefas que a prefeitura pode assumir ou que pode efetivamente melhorar, que são importantes para a segurança. Agora, você precisa da ponta da investigação, você precisa da ponta da estratégia, que aí não tem como a gente escapar da necessidade da atuação do governo estadual. Agora, Calero, para mim, me parece tão claro que atender bem o turista... Pode deixar a pergunta na tela, pode deixar. Atender bem o turista é importante. Ele deixa dólares aqui, não é? Ele convida parentes quando ele é bem tratado, amigos, ele movimenta a rede hoteleira, ele vai a bares, restaurantes, festas, encontros. É muito bacana isso. Mas uma vez no programa de rádio, um ouvinte disse assim, mas que adianta atender bem o turista se não atende bem a gente que está aqui? Ainda tem uma incompreensão do cidadão desse link, dessa ligação importantíssima do turista ser bem tratado, ser querido, para ele voltar, para ele adquirir coisas aqui, para ele comprar, quem sabe até uma habitação aqui, uma casa que ele vê de vez em quando, né, ou voltar mais vezes. Isso é muito importante. Então é preciso também esse trabalho de conscientização. Agora, Luiz Fernando Jesus, ele pergunta qual seria o seu objetivo, Calero, em relação ao número de moradores em situação de rua, que cresceu muito esse número no Rio de Janeiro. Luiz e Sidney, a gente precisa olhar a questão dos moradores de rua numa perspectiva integrada. Por que aquelas pessoas estão morando na rua? Porque a gente tem ali um problema, primeiro, relacionado à assistência social, claro, em muitos casos é falta de moradia, efetivamente, ou aquela pessoa precisa estar mais perto do trabalho, acontece também. Agora, em muitos casos também a gente está falando de um problema de saúde pública, pessoas que estão doentes, pessoas que estão aí à mercê de drogas, por exemplo, né? Então, não pode você tratar o morador de rua como simplesmente um problema a ser tirado da sua vista, né? É preciso uma política municipal inclusiva e que olhe a questão das pessoas que moram nas ruas sob uma perspectiva integrada. É preciso empatia, humanidade, porque muitas vezes eu vejo pessoas falarem dos moradores de rua como, é claro que isso não pode ser também deixado de ser visto pela perspectiva da ordem pública, mas nós temos que olhar os seres humanos que estão ali morando na rua e tentar entender a razão pela qual eles estão ali. Então, eu diria que é preciso que nós tenhamos uma política pública integrada e que signifique realmente uma solução de longo prazo, porque a gente vê acontecer muitas operações, né, no passado, termo horrível para se usar, mas era assim que se classificava, né? Muitas ações de acolhida ou ações de retirada de morador de rua, muitas vezes era mais cruel do que uma acolhida, e essas ações não eram efetivas, as pessoas acabavam voltando para a rua. Então, é preciso olhar esse problema sob a sua origem e com muita humanidade, né? Queria chamar a atenção para isso. Agora, aproveitando o comentário que você fez, Sidney, infelizmente, e aí eu chamo a atenção de todos, aproveitando a tua audiência, Sidney, às vezes no Brasil a gente tem mania de olhar certos segmentos como se fosse oba-oba, né? Então a cultura oba-oba, turismo oba-oba, a gente não leva a sério. E tem países no mundo, cidades inclusive no Brasil, São Paulo já passou o Rio em termos de carnaval de rua. Então, ou a gente olha esses setores do ponto de vista estratégico, a despeito de qualquer razão ou crença ideológica, né? Olhando esses segmentos, turismo, cultura, ciência e tecnologia, como segmentos importantes para o desenvolvimento econômico da cidade, ou a gente vai ficar para trás. Vamos então para a Luana Dandara, mais uma pergunta. São sempre perguntas ótimas, Dandara. Vamos lá, com você.
Daqui a pouco eu vou tabular 2 ou 3 seguidas, hein? Pode falar. Estou tentando ser mais econômico nas respostas. Estou vendo, e estamos ganhando com isso. Mais dinamismo. Diga, Dandara. Deputado, eu queria saber como que o senhor avalia a gestão do prefeito Marcelo Crivella e se o senhor acha precipitada a flexibilização do isolamento social nesse momento. Bom, primeiro a gente precisa perguntar que gestão é essa, né? Não houve gestão do prefeito Marcelo Crivella, uma desgestão, né? A gente não sabe nem a que veio o Crivella, por que ele se candidatou a prefeito, se ele não gosta da cidade. É um verdadeiro estelionato eleitoral, porque ele falou que ia cuidar das pessoas, não cuidou coisa nenhuma. A gente está vendo uma verdadeira carnificina acontecendo no Rio de Janeiro, porque nós não temos a rede municipal de saúde preparada, como deveria estar, para combater a pandemia, né? Como já não esteve em relação à dengue, como já não esteve em relação ao sarampo. Eu lembro em janeiro desse ano, eu participando de reunião com outros deputados, com o então ministro Luiz Mandetta, para falar exatamente sobre a crise de saúde pública no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde não tinha nem sequer mandado a Fiocruz, que fica na nossa cidade, material para que a gente soubesse qual era o vírus da dengue que estava circulando, ou seja, é um desastre total. Estou aqui focando na saúde, porque, enfim, é o problema que a gente tem mais urgente, mas eu diria que em todos os setores, né? O que o Crivella fez na realidade foi um desmonte da gestão pública, foi um desmonte da máquina pública. E eu falo aqui com segurança, Sidney e Luana, porque o Rio de Janeiro vinha já há vários governos, claro, cada um com seus percalços, seus desafios, seus problemas, mas a gente tinha uma tradição já estabelecida na cidade do Rio de Janeiro de proteção dos órgãos técnicos, de proteção das atribuições dos técnicos, né, do corpo de servidores da prefeitura, independentemente do governo de plantão. Isso vinha desde a época do prefeito Marcelo Alencar, passando pela gestão do César Maia, Conde, as 2 gestões do César Maia e depois as 2 gestões de Eduardo Paes. A gente tem uma quebra disso com o governo Marcelo Crivella, que desprestigia as soluções técnicas, desprestigia os servidores de carreira e simplesmente resolve governar por capricho, por voluntarismo, né? E aí, nesse mesmo sentido, eu acho que o plano de abertura, ele foi bem pensado. Nisso, pelo menos, a prefeitura se valeu de um corpo aí científico, em 6 fases, que me parece uma medida acertada. Agora, enquanto nós não tivermos a saúde bem cuidada, enquanto nós não tivermos os hospitais públicos municipais e de todas as esferas, mas vamos focar aqui nos municipais, utilizados na sua integralidade, nós estamos correndo o risco de fazer com que haja a necessidade de um novo fechamento, porque simplesmente o que a gente está vendo é que os números não param de crescer, a curva não para de subir, e nós não temos, infelizmente, uma infraestrutura posta de saúde para atender a esse aumento dos casos. As pessoas estão morrendo, né? Então, assim, a gente não pode brincar com a vida alheia, né? Especialmente quando você está à frente da gestão pública, porque a gestão pública pressupõe uma responsabilidade maior daquele cidadão que está sentado ali em relação à vida das pessoas. Galera, você acha que o comportamento, as atitudes do presidente Bolsonaro, primeiro não acreditando, né, que a Covid-19 fosse o que está aí demonstrado que depois ele mesmo não usando máscara, mais adiante ele não enfrentando diretamente o problema, delegando, não há ainda um ministro da saúde, apesar dessa questão ser nacional, ela acaba influenciando todo cidadão do território nacional, né? Você acha que essa postura e comportamento do presidente pode ter influído no comportamento do carioca, muitos cariocas passaram a, de repente, andar sem máscara, a não cumprir o isolamento como deveria, e, de certa maneira, está ajudando a prejudicar a volta mais rápida e certamente superar essa página dessa triste doença? Você acha que sim? Sidney, com certeza, porque a gente precisa entender várias coisas aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte, aquela velha máxima, né? O discurso ajuda, o exemplo arrasta. O Bolsonaro está dando os piores exemplos possíveis, e não apenas em relação ao comportamento direto por conta da Covid, mas em relação também ao lidar com outras esferas de governo. É um momento de guerra, muitas pessoas não se conscientizaram disso. As gerações, eu lembro do meu avô me contando que no Largo da Carioca tinha um monte onde as pessoas jogavam panela para ajudar no esforço da Segunda Guerra Mundial, e também ganhavam cupons para trocar por mantimentos, né? É um esforço semelhante que a nossa geração está vivendo. É claro que é uma situação absolutamente incômoda,
representa um retrocesso econômico, mas nós precisamos, sobretudo, tendo uma guerra, ter como premissa o diálogo. O diálogo entre todas as esferas e forças de poder. E o presidente da República tem uma responsabilidade adicional nisso, porque no nosso sistema presidencialista brasileiro, muitas responsabilidades recaem sobre a figura do presidente. Então, é preciso que ele coordene essas ações, que ele esteja à frente disso. Sidney, nós estamos há 18 dias sem ministro da Saúde, na maior crise sanitária em 100 anos. Pelo amor de Deus, isso é normal? Eu apelo até para aqueles que são apoiadores do presidente Bolsonaro, tem, obviamente, todo o direito de sê-lo, mas não há nenhuma razoabilidade em nós termos, ou não termos, há 18 dias, um ministro da Saúde. Isso não faz o menor sentido, né? Então, eu vejo que o Bolsonaro, ele acaba trazendo maus exemplos nesses dois aspectos, em relação a essa minimização do que é a pandemia. A falta de empatia dele é uma coisa que me incomoda em particular, né? As falas dele dizendo que todo mundo vai morrer. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de humanidade, né? Que nos leva até a pensar se o presidente está completamente nas suas faculdades mentais. Próxima pergunta, na tela, vamos ver quem é que é indagado, nosso convidado, Sócrates Bento. Quais projetos está em pauta para empreendedores que fecharam suas portas nessa crise? Sócrates e Sidney, eu acho que vou aproveitar essa pergunta até para fazer com que as pessoas conheçam um dos movimentos de renovação que eu participo, que é o Movimento Livres. A gente tem lá um foco muito grande no empreendedorismo, inclusive o nosso presidente do movimento, Paulo Gontijo, é especialista nesse assunto. Eu acho que a prefeitura pode melhor fazer nesse momento não apenas trabalhar para que a gente tenha um ambiente econômico saudável na cidade, mas também garantir que tudo aquilo que a cidade precisa ter para não ter uma outra onda de pandemia seja proporcionado, né? E aí eu queria falar de dois aspectos. Primeiro, lembrar o seguinte, como dizem os economistas, o problema não é o lockdown ou o isolamento social, o problema é o vírus, né? O vírus é que faz com que as pessoas saiam menos de casa. Mesmo que a gente já estivesse uma situação de tudo aberto, as pessoas naturalmente querem se proteger mais, então a circulação não é a mesma, o comércio não é o mesmo. Esse é um aspecto importante. E o segundo aspecto que eu acho que a gente pode ajudar muito é na desburocratização. Hoje, todos nós sabemos a via crucis que os empreendedores cariocas têm que passar para conseguir abrir um estabelecimento. Isso sempre traz uma promessa de facilitação. Essa facilitação dificilmente acontece. A gente vê, muitas vezes, mais burocracias estabelecidas. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre uma postura muito de confiança no comerciante, com a fiscalização necessária. Claro que ninguém aqui vai deixar de ter a vigilância sanitária atuante, os órgãos todos de controle, por exemplo, das construções, isso tudo é importante, faz parte da dinâmica da cidade. Agora, a gente não pode ter a prefeitura como entrave. E aí eu volto aqui, Sidney, se você me permite, a questão da cultura. O número de eventos que o Rio de Janeiro cedia, né, desde o Rock in Rio até a festa junina do bairro, e o que eu tenho recebido de reclamações recorrentes dos produtores desses eventos, que atraem turistas, que geram muito emprego, né? O quanto eles têm tido dificuldade, especialmente nessa gestão, de conseguir as autorizações por parte da prefeitura e a falta de apoio que a prefeitura tem dado em garantir essa infraestrutura para que esses eventos aconteçam. Então, eu acho que a prefeitura, ela atua no sentido de assegurar, no caso específico da pandemia, que a gente tem uma infraestrutura de saúde que permita a cidade se reabrir sem medo, que o carioca saiba que vai poder contar com a prefeitura caso ele fique doente. E depois, toda essa área da desburocratização, que eu acho que a prefeitura pode atuar de uma maneira decisiva. Vamos lá, pergunta agora da Luana Dandara, repórter de O Dia. Vamos lá, Dandara. Deputado, alguns cientistas internacionais já levantaram a possibilidade de sofrermos um novo ciclo da pandemia da Covid-19. Caso o senhor seja eleito, como lidaria com esse risco? O que poderia ser feito na cidade para evitar mais um ciclo de contaminação no futuro? Luana, como eu falava antes, né? Primeiro que a prefeitura tem que ter muita objetividade na sua comunicação com os cidadãos. Durante muito tempo a gente ficou aí nesse impasse entre prefeito e governador, e mesmo a prefeitura não conseguia se comunicar de maneira correta para fazer com que os cariocas e os empreendedores do Rio de Janeiro se posicionassem de uma maneira clara em relação às suas comunidades. É importantíssimo que a gente fale com objetividade.
vai fechar há tantas semanas. O índice é esse. Infelizmente, isso só aconteceu semana passada, né, em que foi apresentado esse programa de reabertura em 6 fases. Mas isso devia ter acontecido desde o primeiro momento, para as pessoas se planejarem. Então, caso haja uma segunda onda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um bom planejamento. Assegurar que todos saibam a real condição da cidade e onde a gente quer chegar. Em segundo lugar, eu acho que a gente facilita, ou melhor, torna essa segunda onda, possível segunda onda, menos dolorosa na medida em que a gente tenha a saúde funcionando, né? É importante a gente descentralizar o atendimento à saúde, nesse caso da Covid-19, reforçando o atendimento nas unidades básicas de saúde, que estão sob a responsabilidade do município. E mais do que isso, que a gente adote protocolos eficientes, não apenas no comércio, mas sobretudo no transporte público. O que aconteceu, a gente tem visto aí o transporte cada vez mais cheio, à medida que as semanas passam. E isso é uma fonte de contaminação que precisa ser trabalhada, porque as pessoas continuam tendo que pegar transporte coletivo. O transporte coletivo já é um caos na cidade por natureza, e agora, para além de tudo, as pessoas acabam correndo risco de vida, ou risco de morte, melhor dizendo, bem mais direto, por utilizar o transporte público. Mais uma pergunta na tela também. Eu acho que essa pergunta, Dandara, é muito interessante porque no mundo todo se explora, né, o turismo cultural de fato. O Rio tem esse enorme potencial, por isso que a museóloga antenada aqui está dizendo, deputado, qual a sua visão dos museus cariocas como geradores de emprego e receita para a cidade pós-pandemia? Eu não aceito que a gente, Calero, não tenha um verdadeiro museu do carnaval. Tem várias iniciativas bacanas, legais, mas nós não temos aquele museu assim proporcional à grandeza do carnaval, por exemplo. Poderíamos ter, né, e ser ali um centro absolutamente povoado de turistas nacionais e internacionais. Apenas uma dentre tantas ideias. Os museus são lugares vivos, né, e não de coisas mortas, como muitos, infelizmente, pensam, não é? Olha, Sidney, eu vou te dizer uma coisa. Vou começar essa resposta com uma experiência pessoal. Eu nunca tive uma emoção tão grande na minha vida como o dia em que nós inauguramos o Museu da Manhã, em dezembro de 2015, uma das entregas dos 450 anos na gestão do prefeito Eduardo Paes. Eu lembro daquela fila, era um domingo de sol forte, escaldante, e as pessoas se aglomerando ali na Praça Mauá, uma fila gigantesca para poderem conhecer o museu, né? Então, o carioca, ele tem essa paixão pela sua cultura inerente, a gente só precisa despertar isso um pouco, né? Acender um pouco ali a centelha. Mas eu queria falar o seguinte, o Museu do Carnaval, Sidney, a ideia do MIS, por exemplo, era que ele pudesse se ocupar um pouco da história do carnaval, da história dos nossos ritmos, né? Ele foi pensado, inclusive, lá em 1965, pelo então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, com muito desse objetivo. E agora, quando a gente passa para a sede de Copacabana, a ideia era exatamente essa. Infelizmente, é uma obra que não saiu do papel. E está lá até hoje para ser terminado. Na nossa gestão, eu tive o privilégio também de trabalhar pela reabertura do Museu da Cidade, que foi reaberto depois que eu já estava no Ministério da Cultura. E o que acontece é o seguinte, os museus acabam sendo polo de conhecimento e polo de turismo. Então, voltando a falar do Museu da Manhã, o MAR, que foi inaugurado na gestão do secretário Calil, lembrei, estava tentando lembrar o nome desde a resposta sobre o Imperato. O secretário Calil inaugurou com o prefeito Eduardo Paes o MAR. Nós temos o CCBB, ou seja, nós temos no Rio de Janeiro os museus mais visitados do Brasil e também museus que os cariocas pouco conhecem. Eu desafio quem já tenha ido ali ao Museu de Ciências da Astrologia, não o planetário, mas que fica ali em São Cristóvão, por exemplo. Astronomia, né? Museu de Astronomia. Que fica ali em São Cristóvão, um museu maravilhoso. Um lugar super pitoresco, né, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive, ou o Museu de Ciências da Terra, que fica ali na Urca, na Avenida Pasteur. Enfim, nós temos um plantel de museus aí que se você fizer... e aí eu vou usar um exemplo aqui prático, Sidney. Quando nós estávamos nos 450 anos, nós criamos o passaporte dos museus cariocas, em que tinha num documento físico todos os museus relacionados. E eu vou te dizer uma coisa, Sidney. Tinha entrada gratuita e tinha um desafio que os cariocas iam carimbando o passaporte na medida em que iam visitando os museus. Mas, para além disso, a gente conseguiu ali otimizar a informação e, com isso, os museus passaram a ser visitados. A gente tem o Museu da Chácara do Céu, que teve um aumento de 400% na sua visitação durante a época do passaporte dos museus cariocas. Então, é o tipo de iniciativa que a gente tem que trazer novamente
porque faz com que os cariocas aproveitem a sua cidade. Um dos nossos desafios na época, Sidney, já terminando a resposta, era que a gente pudesse garantir transporte gratuito para os visitantes dos museus. Acho que fica aí um desafio também para a nossa gestão. E o que é bacana é que o museu ele reúne, não só para oferecer mão de obra também, mas o público que vai, essa comunhão de jovens e mais experientes, né? Idosos, pais com filhos, né? Namorados de todas as idades. Quer dizer, é um lugar realmente formidável, bacana, muito legal. Vou botar na tela aí mais uma pergunta do público e depois vou para a Dandara. João Carlos Cunha Monte. Gostaria de saber se o Nobre tem um plano para melhorar as condições de trabalho dos motoristas de ônibus e do transporte de passageiros em geral. Olha, a gente começou na cidade com a adoção dos modais, dos BRTs e dos corredores, né, dedicados. Esse é um modal que a gente precisa insistir, porque ele já provou que ele pode ser muito bem utilizado. Agora, infelizmente, a gente vê hoje que acontece, por exemplo, no primeiro corredor que foi criado com esse objetivo, que foi o Transoeste, está totalmente degradado, sem qualquer tipo de manutenção e com os ônibus, né, articulados cada vez mais lotados. Então, de novo, a gente não precisa reinventar a roda, já existe um modelo que, se bem utilizado, que se bem implementado, ele pode ter sucesso, mas infelizmente a gente acabou adotando uma solução que foi descontinuada, né? Isso que é o mais problemático, eu acho, na administração pública, Sidney, é quando você não consegue ir à frente num projeto porque aquilo foi feito pelo seu antecessor. Então, acho que o que mais é urgente é nós terminarmos, por exemplo, a Transbrasil, fazermos com que a Transoeste volte a sua vocação original, e trabalhar sempre no sentido de fiscalizar as empresas de transporte. Nós tivemos problemas recorrentes com essas empresas ao longo dos últimos anos, inclusive um dos focos de maior propina, maior corrupção no Rio de Janeiro foi a FETransport, esse verdadeiro cartel de empresas de ônibus que foi criado e que alimentava o esquema do senhor Sérgio Cabral. E se você tem uma prefeitura que não está comprometida em fiscalizá-los de maneira correta, sem satanizar ninguém, veja, Sidney, não se trata aqui de satanizar um determinado setor, mas sim trabalhar com a evidência que nós temos de que esse setor acabou contribuindo de maneira decisiva para um esquema de corrupção nessa cidade. Então, nós não podemos tapar esse sol com a peneira, precisamos atacar esse problema de frente, uma conversa aberta com as empresas de ônibus, mas sempre privilegiando modais que façam com que o conforto e a rapidez possam ser rotina no transporte público cariocas. A gente tem que lembrar que quando você reduz o tempo de deslocamento, você garante maior qualidade de vida aos cidadãos e você garante uma maior democratização do espaço, porque você permite que as pessoas se desloquem em distâncias médias e longas, perdendo menos tempo. Olha que bacana, tem um rapaz aqui, o Maurício dos Espetinhos. Olha, eu sou pré-candidato a vereador em Rio Branco, no Acre, mas estou aqui na escuta para aprender com vocês, aprender mais com vocês. Legal, né? Bacana isso, né? Quer dizer, tá sintonizado, isso que é legal, essa troca é muito importante. A democracia permite isso. A ditadura não, a ditadura ela vem de cima para baixo, né? Ela tem um duto, só um caminho, só não tem mão dupla, né? Por isso que é bacana a democracia. Dandara, a sua pergunta, eu acho que vai ser até a sua última pergunta hoje, tem impressão, mas vamos lá. A última? Tá bom. Deputado, o senhor integrou por 3 anos a equipe do ex-prefeito Eduardo Paes, sendo um deles como secretário de Cultura. Como será disputar as eleições contra o Paes? E o senhor cogita algum tipo de aliança com ele em algum momento? Olha, Luana, eu tenho muito orgulho dos cargos que eu assumi na gestão do prefeito Eduardo Paes. Participei dessa gestão como um quadro técnico, vocês sabem que eu venho do Serviço Público Federal, e acho que realizamos muito, e sem o apoio do prefeito Eduardo Paes, essas realizações, obviamente, não teriam sido possíveis. Agora, o que eu acho é que a nossa candidatura, ela traz um sentimento de renovação muito forte, que está presente no eleitorado carioca, né? Uma renovação com experiência, uma renovação com gestão, uma renovação com conhecimento. Essa é a grande proposta que a gente vai trazer para o eleitorado carioca nessas eleições. Acho que é uma demanda muito forte aí para que a gente possa renovar os quadros, né, trazer novas caras, novas práticas, novos pensamentos, novas visões para a política carioca, né? Não é comum nós estarmos num estado em que, novamente, nós temos o governador investigado por corrupção, né? Então, é uma coisa surreal.
Então, onde que nós estamos acertando, onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer diferente? Eu acho que esse é o grande mote da candidatura do Cidadania. Galera, deixa eu aproveitar uma coisa que nós não perguntamos aqui, nem ninguém perguntou, mas acho que vale a pena também. O Rio de Janeiro, exemplo de alguns outros estados brasileiros, tem uma riqueza na sua religiosidade muito grande, né? Nós temos aqui várias representações. Se você pegar só os evangélicos, se fosse só os evangélicos, eles, por exemplo, estão ali alocados em várias denominações, né? Não é uma massa, assim, que tem evangélico do mesmo tipo. Mas, além disso tudo, nós temos todos os matizes, a nossa cultura afrodescendente é muito forte aqui também. Você tem a presença histórica dos católicos e tudo mais, e além de outras religiões também. Como é que você observa esse envolvimento que vem ocorrendo nos últimos anos de religião e política? Qual é o limite republicano disso, na sua opinião? E até onde isso é bom, até onde não é? Na eleição isso pode influir de que maneira? Qual é a sua visão? Sim, nós temos que ter um olhar para a cidade, um olhar de cidadão, né? Um olhar de cidadania. Eu sou católico, sou muito ligado à Igreja Católica, tenho parte da minha trajetória política na igreja, e isso eu consigo diferenciar muito. É claro que tem valores fundamentais que nós replicamos na nossa atuação pública, e isso é muito bom. Agora, trabalhar em favor de determinada denominação, segregando a população, como se você tivesse sido eleito para aquele segmento só, isso vale não apenas para a religião, isso vai para as corporações também. Isso é exatamente o comportamento que o eleitorado não espera de um administrador público, né? Ou seja, nós precisamos que seja uma atuação igual para todos e que tenha em vista o melhor interesse público, né? Então, quando você tem um prefeito atuando em favor de determinada organização, e aí, de novo, não vai só a religião, mas qualquer tipo de corporação, isso é contra os princípios, inclusive, da administração pública, e precisa ser condenado pelo eleitorado. Eu tenho certeza que o eleitorado carioca viu de uma maneira, enfim, muito recente e muito pouco positiva a atuação do prefeito Marcelo Crivella nesse sentido, e vai saber dar a resposta correta nas urnas a ele. Galera, só para encerrar aqui, muita gente do seu passado está presente, né? Tem perguntas de amigos seus, amigas suas, da época do Santo Inácio, você estudou lá. Vou colocar na tela aqui só para fechar a participação, fechar com mais suavidade também. Olha, Celina Macrini, não sei se você lembra dela, diz: olha, eu lembro em sua gestão a reforma do Teatro Escola Zimbis, que foi um sucesso, e tem a Celina Macrini, a mesma Celina, dizendo: ó, trabalhei com um Calero no Conselho de Cultura e sei quanto ele é comprometido, renovação. É legal quando o passado da gente está presente, né? Com certeza, Sidney. Eu lembro dessa inauguração do Teatro Zimbis, que a gente fez ali perto do Largo da Segunda-feira, em frente à Igreja de São Francisco Xavier, na Tijuca. Aliás, também na Tijuca, a gente reformou a biblioteca ali da Rua Guapeni. O Teatro Zimbis, que é um teatro muito simbólico para a cidade, e eu fico muito feliz de a gente ter conseguido concluir essa reforma. E a reinauguração, aqui vale um dado também, foi feita em grande estilo. A gente reinaugurou o Teatro Zimbis com a peça Casa dos Budas Ditosos, da Fernanda Torres. Primeira vez que ela tinha ido essa peça tinha ido a Tijuca, ela que inclusive no Twitter dela é tijucana, né? Então tinha tudo a ver. E eu lembro também da reinauguração, foi um momento muito emocionante, falei do Museu da Cidade, a reinauguração do Teatro Serrador, na Rua Senador Dantas, foi feita nada mais nada menos com Bibi Ferreira, na época já bastante idosa, e Bibi Ferreira havia começado a sua carreira profissional naquele mesmo teatro com o seu pai, Procópio Ferreira, que era arrendador do teatro. Então, foi um momento muito emocionante também. Luana Dandara, faltou alguma pergunta? Tinha alguma pergunta que você queria fazer e não fez? Porque tá terminando, tem um minutinho só. Tem alguma que faltou ou não? Ou tá não, tudo resolvido? Tá tudo ótimo. Legal. Marcelo Calero, muito obrigado, sucesso na sua caminhada. Quero agradecer também a Luana Dandara, repórter convidada dia de hoje. Olha, a Nilza aqui voltou com parabéns dela, todo mundo fica contente com isso. E agora a sua palavra final, Calero. Eu queria agradecer, Sidney, agradecer, Luana, agradecer toda a sua equipe, Sidney. Muito obrigado por darem voz a gente e trabalhar em favor do jornalismo profissional. Eu queria reiterar isso. Nesse período que o jornalismo sofre tantos ataques, não é trivial o que a gente está passando, não é trivial esses ataques, a gente precisa encará-los como eles são. Eu sou coautor, inclusive, de um projeto de lei dos deputados professor Israel e do deputado Túlio Gadelha, que justamente aumenta as penas quando a imprensa é atingida, porque nós não podemos deixar que a imprensa se cale, porque esse é o caminho para a tirania. Vamos ter atenção a isso, pessoal. E viva o Rio de Janeiro. Vamos mudar essa cidade. Viva o Rio, viva a democracia também.
Galera, olha, o nosso roteiro aqui é o seguinte, estamos conversando com todos os pré-candidatos, todos, às vezes o partido tem 2 ou 3, não tem problema para nós, estamos entrevistando todos, depois vocês vão passar por convenções, não sei se virtuais, se presencial, não sei como é que vai ser, nós vamos aguardar, espero que seja... que a doença vai embora rápido, aí nós vamos entrevistar os candidatos, não é? Mais adiante, debates, se vocês aceitarem, debates entre vocês, para a gente continuar isso. Vamos depois, se tiver segundo turno, um debate também no segundo turno, e daqui até lá, nós vamos conversar também com os pré-candidatos à prefeitura das grandes cidades, pelo menos as mais populosas do nosso estado. Então, nós vamos chegar até lá. Tem muita gente dizendo, me inclui aí, tá? Fala, espera que você vai ser convocado, sim, mais adiante. E amanhã, o seu colega Fred Luiz, aqui, do Partido Novo, será o pré-candidato convidado. Muito obrigado, sucesso. Dandara, obrigado para você também, volte sempre. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado, um abraço. Amigos,